1,9 MHz. Com estúdios e transmissores estabelecidos na Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 420. Uma emissora da Associação Comunitária de Comunicação Cultural e Artística de Jataizinho. Atenção, Jataizinho! Durante todas as terças-feiras do mês de abril, a sala de vacinação da UBS Centro estará com horário estendido, das 18 horas às 20 horas, exclusivamente para vacinação contra a gripe e atualização da carteira vacinal. Aproveite para colocar sua vacinação em dia. Importante, compareça acompanhado da carteira de vacinação e do cartão SUS. Atenção, ouvintes da Rádio Nova Geração 87,9 FM. Está começando agora um programa especial que conecta conhecimento, juventude e comunidade. Em parceria com o Itaipu Binacional e o Colégio Cívico Militar Professora Adélia Antunes Lopes, nasce um espaço feito para aprender, compartilhar e transformar. Aqui a voz dos alunos ganha força, a informação vira aprendizado e a criatividade não tem limites. Projeto Rádio Escola. Mais que comunicação, é educação, cultura e energia para o futuro. Fique com a gente, porque o conhecimento está no ar. Bom dia, ouvintes! Sou a aluna Isabelle Pietra. Sejam muito bem-vindos ao segundo programa Rádio Escola, uma iniciativa em parceria com a Itaipu e o Colégio Cívico-Militar Professora Adélia Antunes Lopes. Aqui, a nossa missão é levar educação, que se ouve, e conhecimento que se transforma, para toda a comunidade escolar e além. No programa de hoje, temos um time especial de convidados que vão tornar nosso dia ainda mais rico. Teremos nosso professor participação, professor Vinícius, o professor Luiz Bonfim, nossa querida pedagoga professora Désia, e também teremos a participação especial da nossa professora geral, professora Simone. Preparem-se para uma manhã de muita informação, aprendizado e, claro, boas histórias. Fiquem ligados e venham conosco nessa viagem pelo conhecimento. Já voltamos com a nossa querida professora Désia. Um intervalo. Cuidar do meio ambiente é cuidar do nosso futuro. A natureza não precisa de nós. Nós precisamos dela. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Preserve hoje para existir amanhã. O planeta é nossa casa. Vamos cuidar com amor. Quando você protege a natureza, está protegendo a si mesmo. Não herdamos a terra de nossos pais. Pegamos emprestado dos nossos filhos. Cada árvore preservada é um sopro de vida no planeta. O lixo que você joga fora não deixa de existir. Consciência ambiental é um compromisso de todos. Reduzir, reutilizar e reciclar. Atitudes que salvam o planeta. Economize água, cada gota conta. Separar o lixo é um ato de cidadania. Menos plástico, mais vida. Sustentabilidade começa com você. Projeto Rádio Escola. Uma parceria. Colégio Cívico Militar Adélia Antunes Lopes, Itaipu Binacional e Rádio Nova Geração FM. Agora iremos falar com nossa professora Désia, que trará reflexões sobre a importância da família na escola e como essa parceria fortalece a educação. Bom dia, Désia. Bom dia, Isabelle Pietra. Bom dia, Anderson Briola. Bom dia, professor Vinícius, professor Luiz, a diretora Simone. Então, eu quero também mandar um abraço muito especial para todos os ouvintes, né, da Rádio Nova Geração, que quando eu estava ainda trabalhando, vez em quando a gente estava aqui e eu gosto muito de participar desse espaço, sempre fui muito bem acolhida, tenho que agradecer muito, né, ao Anderson, que sempre nos apoiou, ao Briola. Então é um prazer estar aqui falando um pouquinho, falando um pouquinho sobre a escola. Eu estou fazendo quase um ano que eu estou fora da escola. Trabalhei
quase 50 anos, 46 anos de escola, eu vivi, eu respirava a escola, eu amo muito escola até hoje. Foi muito difícil para mim, mas aos poucos eu estou começando a gostar também de ficar em casa, de cuidar das minhas coisas, dos compromissos que eu tenho. Então, está sendo muita coisa, sendo muito novo para mim, mas eu estou aos poucos aprendendo a conviver sem a escola. Mas eu quero fazer a questão de estar participando de vez em quando, junto com a Simone, que a escola, eu saí da escola, mas a escola não saiu dentro de mim. Então, eu torço muito pela escola, quero que aconteça tudo de bom na escola, e eu quero agradecer o convite que a Simone me fez para falar um pouquinho sobre a família, né? Porque família, gente, a família na escola, ela pediu para eu falar sobre a família na escola. Eu começo dizendo que a família escola, ela é o tipo um casamento. Se não tiver cooperação, dedicação, respeito, amor, não funciona bem. Então, a família e a escola precisam estar sempre juntas, precisam falar a mesma língua. Não é competição, a escola não pode competir com a família. Achar que a escola é melhor do que a família, ou a família é melhor que a escola. Tem que estar sempre junto, falando a mesma língua, para que obtenha resultados. Eu trabalhei muito durante esses 46 anos de escola. Eu tive muita oportunidade de trabalhar com muitas famílias, né? E eu sempre tive um respeito muito grande por todas as pessoas. É fácil? Não é fácil, porque não tem receita pronta. E muitas vezes nós queremos que as coisas saiam de uma maneira e elas saem de outra. Mas o ser humano é assim mesmo. E o importante é que a gente tem que estar sempre recomeçando, reescrevendo a nossa história, procurando aquilo que é de melhor, porque o bem comum é o aprendizado do nosso aluno. E para que tenha aprendizado, que tenha respeito, que ele não aprenda apenas só a ler e escrever e a calcular, mas que ele aprenda a respeitar, ter amor, ter empatia pelo outro, precisa de muita dedicação da escola e também da família. Sabe, Anderson, quando nós deparamos com família que pega na mão da escola, a coisa é diferente. Você vê que o aprendizado do aluno é diferente, o respeito dele é diferente, mas também quando a gente depara com famílias que não ligam muito pro filho, e às vezes não é nem ligar muito pro filho, não dá aquela atenção especial que a escola espera, mas é aquela que não fala a mesma língua. Se o filho chega em casa e fala, o professor gritou dentro da sala de aula, ela acredita que o professor gritou com o filho e vai na escola para reclamar, às vezes para brigar. Não são muitos casos que acontece, mas o pouco que acontece tira a paz de todo mundo, inclusive tira a paz da própria família e tira a paz da escola também. Então, eu sempre gostava muito de procurar fazer tudo que pudesse para a família, para o aluno, para poder todos estarem bem. E nem sempre saía conforme a gente queria, mas a maioria das vezes a gente conseguia fazer aquilo que a gente pretendia fazer. E hoje, antigamente a gente tinha um modelo de família completamente diferente.
Hoje, a família não é só apenas pelo sangue, né? Mas principalmente pelos laços de afinidade e afeto. Quando a família se identifica com a escola e a escola se identifica com a família, nós temos muitos exemplos ali na Escola Cívico-Militar Adélia Antunes Lopes, de que o nosso todo encaminhamento que a gente dava com os alunos e com a família resultou em coisas muito boas para a escola e para a família também. Mas também a gente tem uns exemplos que não gostaria de que se repetisse. Então, tudo isso é importante que os pais saibam que a escola está para colaborar, para ajudar. Às vezes, não há um bom entendimento entre a família e a escola, mas é preciso que haja. É como um casamento. Se um não ceder, se todos querem achar que estão certos, e muitas vezes a escola está errada, muitas vezes a família está errada, então tem que conversar. O diálogo é muito importante para poder acontecer as coisas o melhor possível. E a parceria, escola e a família, gente, precisa entender que o resultado do engajamento vai resultar no aprendizado e no respeito, onde todos ganham. Não deve ter competidores, né? Pois todos dependem uns dos outros. Então, o diálogo, o respeito, a cooperação, a humildade, a valorização, a parceria, a autonomia, tudo isso faz parte do contexto educacional que nós precisamos estar sempre juntos. Agora vamos para mais um rápido intervalo e voltamos com o professor Vinícius. Cuidar do meio ambiente é cuidar do nosso futuro. A natureza não precisa de nós. Nós precisamos dela. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Preserve hoje para existir amanhã. O planeta é nossa casa. Vamos cuidar com amor. Quando você protege a natureza, está protegendo a si mesmo. Não herdamos a terra de nossos pais. Pegamos emprestado dos nossos filhos. Cada árvore preservada é um sopro de vida no planeta. O lixo que você joga fora não deixa de existir. Consciência ambiental é um compromisso de todos. Reduzir, reutilizar e reciclar. Atitudes que salvam o planeta. Economize água, cada gota conta. Separar o lixo é um ato de cidadania. Menos plástico, mais vida. Sustentabilidade começa com você. Projeto Rádio Escola. Uma parceria. Colégio Cívico-Militar Adélia Antunes Lopes, Itaipu Binacional e Rádio Nova Geração FM. Cuidar do meio ambiente é cuidar do nosso futuro. A natureza não precisa de nós. Nós precisamos dela. Pequenas atitudes fazem... Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Agora vamos com o professor Vinícius, que vai nos mostrar a matemática viva. Aquela que encontramos no nosso dia a dia e que transforma a forma como entendemos o mundo. Bom dia, professor Vinícius. Bom dia, Isabelle. Bom dia, Anderson. Bom dia, meus amigos, professor Bonfim, a nossa querida Désia e a nossa diretora Simone. Primeiro, agradecer o convite da escola e o espaço aqui na nossa rádio, né? Que é uma rádio que a gente viu crescer desde o comecinho. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Então, hoje, nesse
espaço que estamos tendo, vou tentar falar um pouco sobre a matemática viva ou a matemática do nosso dia a dia, a importância da matemática, né? Então, às vezes a pessoa me conhece de fora, às vezes nem sabe que eu também sou professor de matemática, dou aula ali no Colégio Adélia, né? Cheguei aqui, até brinquei com o Anderson, falei, acho que você nem imaginava que eu fosse professor, né Anderson? Então, vamos falar dessa matemática que para muitas pessoas é a grande vilã, né, Dona Isabelle, que já foi minha aluna no ano passado, por muita gente é considerada a vilã do nosso dia a dia na escola. Mas por que disso tudo? Vamos tentar desvendar um pouco aqui e elucidar isso. Então a matemática, muitas vezes ela é relacionada pelos alunos só com aquelas fórmulas difíceis, aquelas situações, aquelas provas que você olha aquele monte de fórmula complexo de fazer. Mas ela é muito mais fácil do que nós imaginamos quando a gente consegue relacionar ela com o nosso dia a dia. Então hoje aqui no nosso estado, a nossa Secretaria de Educação está trabalhando muito sobre a matemática relacional. Então a gente relacionar as coisas do dia a dia da nossa matemática para fazer sentido. Se nós voltarmos um pouco, tem um filósofo austríaco que ele nem é matemático, ele é chamado de Wittgenstein, ele fala sobre a filosofia de linguagem. O que é isso? Para a pessoa entender alguma coisa, ela tem que ter um sentido sobre aquilo. Por que o futebol, todas as crianças, por exemplo, na escola, os meninos conseguem entender fácil como funciona? Porque para ele é fácil relacionar, a filosofia de linguagem para ele já está fácil. E na matemática não, matemática nós chegamos com várias fórmulas, várias coisas difíceis que muitas vezes não fazem sentido. Então a matemática a gente hoje tem que tomar um caminho um pouco diferente, é o que eu vou tentar mostrar aqui em algumas coisas. Ó. Se a gente pegar no nosso cotidiano, quando a gente levanta, acordamos, nosso despertador tocou, você vai, a primeira coisa a fazer, olhar no relógio, que horas são, certo? Ali já tem matemática, já é a primeira coisa, os números, os horários, a sequência ali, ele já é matemática. Aí você vai levantar para ir para a escola ou para o seu trabalho, você já vai pensar, quanto tempo será que eu vou demorar para chegar no meu caminho? A matemática, de novo, você já começa a calcular quanto tempo você vai demorar, como que você vai fazer isso daí, esse percurso seu. Qual o trajeto para chegar mais rápido? Tudo isso já envolvendo matemática. Aí, ao longo do dia, nós vamos tomar café da manhã, nós vamos almoçar, nós vamos chegar à noite, vamos jantar. E aí nós já temos outra coisa, olha lá. O uso das medidas, proporções, medidas, peso, tudo isso estudado em matemática, em razão, em proporção, a gente estuda isso, embora às vezes a gente dê outros nomes e acaba não relacionando com o nosso dia a dia e tornando difícil essa matemática, né? Se a gente parar para ir num mercado, por exemplo, vou no mercado com a minha família, vou fazer uma compra, olha quanta matemática vai ter envolvida lá dentro. Eu vou comparar preços, matemática ali eu já estou fazendo cálculos mentais sobre um preço que está maior do que o outro, descontos e promoções, eu vou analisar um custo-benefício e olha só que interessante aqui, se eu pegar algum produto, vamos supor que ele custa R$100 para facilitar a conta e ele está com 20% de desconto, aí o que a gente sempre escuta muito aluno falando, professor, mas isso eu consigo fazer com a calculadora. Tudo bem, consegue fazer a conta com a calculadora, mas a intenção não é essa, é eu saber, por exemplo, quanto esse 20% representa nesse 100 na hora. É uma vantagem eu comprar isso com esse 20% de desconto? Sim ou não? Eu preciso saber a representação dele ali na hora. Fazer a conta, a gente tem dispositivos que realmente faz. Então, no mercado é um exemplo muito grande. Eu olhando aqui agora, sim, para o cenário nosso aqui, Isabelle, você já olha aqui na frente uma figura geométrica, que é um retângulo. Vai ter várias figuras, tem um quadro que nós temos um cronômetro com relógio ali. Tudo isso matemática, tudo isso está envolvido. Tá? Tem uma porta ali que ela foi calculada para poder passar as coisas, a medida dela. Então, tudo isso matemática no nosso dia a dia. Na vida financeira nossa, imagina você organizando o seu orçamento familiar, quanto que você ganha, quanto você vai ter que receber, quanto você vai pagar. Toda a matemática, mais uma vez, ali envolvida, né? O planejamento que vai ajudar nós a evitarmos o endividamento, que é um grande problema hoje das famílias brasileiras. E essa parte do endividamento, hoje tem os números atuais do IBGE, está chegando a quase 70% das famílias brasileiras endividadas.
Então, talvez uma matemática aliada com uma educação financeira ajuda e muito nisso. E aí, se eu for para o mercado de trabalho, ali raramente vai ter uma profissão que não vai usar matemática. Se eu for vendedor, eu vou ter que saber desconto, a porcentagem, comissões. E se eu for um motorista de aplicativo, Isabelle? Será que tem matemática? Eu acho que sim, né? Então, imagina você calcular a distância que você vai ter, o tempo que você vai usar para fazer o gasto de combustível. E ali, pensei agora, assim, há um exemplo legal sobre motorista de aplicativo. A Isabelle é aluna do primeiro ano, ela está estudando funções, certo, Isabelle? Aí vai lá ter uma função lá no quadro, o professor escreve função polinomial do primeiro grau. Nossa, o que é isso? Coloca uma fórmula no quadro. Poxa vida, muito difícil, né? Muito difícil. Mas e daí, vamos imaginar que você é um motorista de aplicativo. E você vai falar o seguinte, você é um motorista, embora você não tenha idade, tá? Só um exemplo. Você é motorista de aplicativo. E você vai definir, ou o aplicativo vai definir, que você vai ganhar uma taxa fixa de R$10 para cada corrida, mais R$2 por quilômetro rodado. Então, cada quilômetro que vai andar, a pessoa vai pagar R$2 por quilômetro, mais R$10 fixo. Você vai saber fazer a conta. Essa conta que você fez foi uma função polinomial de primeiro grau. Posso dar um outro exemplo. Se a sua turma quiser começar a arrecadar fundos para formatura, e você fala, vamos vender bombom? Então tá bom, vamos vender bombom. Compramos um tanto de bombons, gastamos R$100 com bombom. Quantos bombons eu tenho que vender para eu ter lucro? A que preço eu vou vender? Quando você fez isso, que você consegue fazer até de cabeça, você montou uma função também ali. Então o valor que você vai ganhar vai ser referente a quantos você vai vender em determinado preço, menos o valor que você comprou. Então nós temos uma função ali de primeiro grau. Então, assim, a nossa matemática, fazendo a matemática no dia a dia. Então, hoje está se entendendo que quando essa matemática se aproxima dessa forma para o aluno consegue ter mais aprendizado. A gente está quebrando aquela distância, aquela linguagem difícil que era sobre a matemática, né? E aí a gente tem várias coisas, né? Se eu pegar na agricultura, imagina para você calcular uma área de plantio. A gente vai pegar cálculo de área de figuras planas. Vamos pegar, dividir o terreno em um retângulo, se sobrar uns pedaços em triângulo, e vamos fazer, e ali a gente calcula a área e o perímetro também. Matemática. Quando às vezes a gente vai usar cálculo de área, talvez não é informado a utilidade dele. Na construção civil, ou um pintor vai pintar uma parede, ele está calculando a área o tempo todo. A matemática está envolvida o tempo todo. Agora imagina você vai fazer uma obra. Estou fazendo uma obra na minha casa, contrato uma empresa para fazer uma obra, e ele não sabe muita coisa de matemática. O que vai acontecer? Vai entregar o orçamento errado, você vai comprar material que vai sobrar ou que vai faltar. Então, a matemática ali básica, que é uma matemática bem básica no dia a dia, já está ajudando a gente com isso daí. E na escola, a gente pode falar o seguinte, a matemática vai além disso que eu estou falando ainda. Por quê, né? Eu costumo falar para algumas turmas o seguinte, quando me perguntam, mas por que eu vou usar a matemática no dia a dia? No mínimo, ou eu acho até o papel mais importante dela, é o seguinte, Isabelle, se eu quiser hoje ficar assim forte, olha aqui para mim, musculoso, que claramente eu não sou, o que eu vou ter que fazer? O que você imagina que eu tenho que fazer para crescer meus músculos aqui, para ficar forte? Eu acho que primeiro você tem que ver alguma coisa baseada no tanto do seu peso. Tá, eu vou lá, perder meu peso. Concorda comigo que eu tenho que ir para uma academia? Sim? Chegar na academia, fazer uma musculação. Se eu começar a repetir movimento, a professora de Educação Física, a nossa diretora Simone, ali pode me corrigir se eu estiver errado. Vou repetir movimento ali, vou movimentando meus braços. Vai crescer meu músculo? Sim ou não? Sim, vai. Vou começar a ficar mais forte. E como que eu cresço minha capacidade cognitiva? Como que eu cresço minha capacidade de pensamento? Ou que a gente pode generalizar aqui falando inteligência. Então a matemática é um grande aliado nisso. Toda vez que você está fazendo atividades, entendendo o exercício, errando, tentativa e erro, você está conseguindo expandir a sua capacidade de cognição. Você está ali desenvolvendo, como se você estivesse desenvolvendo um músculo. Só que você está desenvolvendo o seu cérebro ou a sua inteligência, podemos dizer assim, de forma generalizada, tá? E para isso aí, temos o papel da nossa família, né? Então, quando a família
ajuda a criança lá no começo fundamental, calcular um troco, conferir se está certo ou se está errado, se está fazendo uma receita, incluir o filho nas medidas, tudo isso você está aproveitando ajudar a criança na matemática, tá? Então, a matemática, ao longo dos anos, ela foi feita ela tem suma importância, né? Olha só na história da humanidade. Cada ponte foi construída, cada casa, cada cidade. Imagina no uso dos navios que vieram aqui, descobriram a América, nossa, aqui eles tinham rotas para ser calculadas no mapa, e ali no mapa eles tinham noções de escala. Então, ao longo da história, a matemática foi presente em tudo, certo? Então, acho que eu tinha para falar mais ou menos isso. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco o meu pensamento sobre essa matemática no nosso dia a dia e pensar sempre em relacionar. Então, a matemática hoje ela é relacional. A gente relaciona com as coisas do dia a dia e as coisas começam a ficar mais fácil. Certo? Obrigado pela oportunidade, Anderson. Obrigado, Isabelle. Obrigado à Escola Adélia. E agora vamos para mais um intervalo e já voltamos com a nossa participação especial da nossa diretora-geral, professora Simone. Cuidar do meio ambiente é cuidar do nosso futuro. A natureza não precisa de nós. Nós precisamos dela. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Preserve hoje para existir amanhã. O planeta é nossa casa. Vamos cuidar com amor. Quando você protege a natureza, está protegendo a si mesmo. Não herdamos a terra de nossos pais. Pegamos emprestado dos nossos filhos. Cada árvore preservada é um sopro de vida no planeta. O lixo que você joga fora não deixa de existir. Consciência ambiental é um compromisso de todos. Reduzir, reutilizar e reciclar. Atitudes que salvam o planeta. Economize água, cada gota conta. Separar o lixo é um ato de cidadania. Menos plástico, mais vida. Sustentabilidade começa com você. Projeto Rádio Escola. Uma parceria. Colégio Cívico-Militar Adélia Antunes Lopes, Itaipu Binacional e Rádio Nova Geração FM. Cuidar do meio ambiente é cuidar do nosso futuro. A natureza não precisa de nós. Nós precisamos dela. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Preserve hoje para existir amanhã. O planeta é nossa casa. Vamos cuidar com amor. Do Brasil, do lado do povo brasileiro. E agora eu passo a palavra para o professor Luiz Bonfim, que vai falar sobre os itinerários formativos de aprofundamento, preparando a todos para a mostra que acontecerá amanhã aqui no nosso Colégio Adélia. Bom dia, professor Luiz. Bom dia, Isabelle. Bom dia, Anderson. Bom dia, meu colega Vinícius, né? Colega de professor de matemática. Bom dia, nossa querida e saudosa Désia, né? Nossa eterna pedagoga. Bom dia, a nossa diretora Simone, né? Que seja presente, né? Nos coordenando e nos orientando no nosso colégio, e bom dia a todos os ouvintes dessa manhã. O intuito da minha fala é referente ao nosso tão famoso IFA dentro da escola, que são os itinerários formativos de aprendizagem. Esse itinerário é uma sequência de disciplinas que vai trabalhar com algumas atividades práticas no ensino médio com os nossos alunos, abordando temas muito interessantes, temas atualizados, né, aos alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio. Nós temos esse ano 4 projetos sendo desenvolvidos no nosso colégio desses itinerários. O primeiro projeto que a gente vai falar é o projeto integrador
Economia e Cultura Paranaense. Esse projeto ele trata trazer a história do Paraná, trata trazer a geografia do Paraná para dentro da sala de aula, bem como as suas artes que foram desenvolvidas ao longo de todo esse tempo. Então ele vai trazer para a nossa sala de aula o mapa do Paraná, a história, o porquê da bandeira, as imagens, tudo o que aconteceu durante esse período da existência do estado do Paraná até agora. E abordando dentro do Paraná, nós temos o nosso município de Jataizinho. Então nós temos diversas histórias maravilhosas referente ao nosso município, que com certeza serão contadas dentro desse trajeto, durante esse ano de 2026. Nós temos fotos que serão expostas amanhã do nosso município, imagens aéreas feitas da cidade. Então nós vamos ter uma apresentação de um projeto muito bom, desenvolvido pelos professores da nossa escola, na disciplina de Arte do Paraná, Geografia do Paraná e História do Paraná. O segundo projeto que a gente coloca, que vai estar apresentando amanhã, é um projeto integrador que vai mostrar a literatura e a sociedade. São análises de textos filosóficos em que vai mostrar qual o pensamento filosófico referente à nossa história até o presente. Vai mostrar questões dentro da disciplina de filosofia, sociologia, literatura e produção de texto, mostrando as áreas para o aluno definir a sua identidade pessoal, para o aluno definir quem sou eu dentro da minha sociedade, quem sou eu dentro do meu governo, quem sou eu como cidadão do mundo. Nesse projeto também nós temos várias imagens que serão colocadas à mostra, né, amanhã, vários trabalhos desenvolvidos pelos alunos e professores. O terceiro projeto nosso é o projeto integrador de inteligência artificial e tecnologias, aonde nós temos as disciplinas de programação, física e tecnociência e robótica, aonde os professores desenvolveram trabalhos maravilhosos. Eles conseguiram, junto com os alunos, construir um colete para cego. É um colete onde tem receptores que vai perceber a presença de um obstáculo e ele emite um som sonoro para que alerte a pessoa que tem um obstáculo à frente, né? Nós teremos uma bengala também com inteligência artificial e uma cadeira de roda também com inteligência artificial. Então tudo isso é um projeto referente à acessibilidade, à mobilidade e ao movimento, que serão estudados dentro da inteligência artificial com os conhecimentos da ciência, da robótica e da programação, né? Além disso, nós temos também o nosso quarto projeto, que é o projeto integrador Resolução de Problemas. Nesse Resolução de Problemas, foi nos colocado um problema sobre a sustentabilidade, aonde nós falaremos sobre os alimentos, falaremos no segundo trimestre sobre a água e no terceiro sobre o lixo. Nas disciplinas de biologia, com sustentabilidade em ação, na matemática, que é a resolução de problemas, química e a tecnociência. Então, nesse primeiro trimestre agora, nos serão apresentados amanhã alguns alimentos alternativos, né? E dentro desses alimentos alternativos, quais os componentes que ele compõe. Vamos falar um pouquinho sobre os rótulos que são colocados nos alimentos no supermercado, o que contém esses rótulos, o que não contém, quais os elementos químicos e produtos químicos inseridos nesses alimentos, conservantes, né? E essa apresentação, ela segue amanhã, aberta à comunidade, a partir das 10 horas,
né? Então a gente vai estar preparando as salas até as 10 horas. A partir das 10 horas, então, vai estar aberto a visitação de todos, né? E fica aqui o convite a todos para que participem, prestigiem conosco essa mostra dos itinerários formativos. Obrigado, Isabelle, obrigado pelo convite, agradeço a todos. E agora vamos para mais um intervalinho e já voltamos com a participação especial da nossa diretora-geral, professora Simone. Cuidar do meio ambiente é cuidar do nosso futuro. A natureza não precisa de nós. Nós precisamos dela. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Preserve hoje para existir amanhã. O planeta é nossa casa. Vamos cuidar com amor. Quando você protege a natureza, está protegendo a si mesmo. Não herdamos a terra de nossos pais. Pegamos emprestado dos nossos filhos. Cada árvore preservada é um sopro de vida no planeta. O lixo que você joga fora não deixa de existir. Consciência ambiental é um compromisso de todos. Reduzir, reutilizar e reciclar. Atitudes que salvam o planeta. Economize água, cada gota conta. Separar o lixo é um ato de cidadania. Menos plástico, mais vida. Sustentabilidade começa com você. Projeto Rádio Escola. Uma parceria. Colégio Cívico-Militar Adélia Antunes Lopes, Itaipu Binacional e Rádio Nova Geração FM. Cuidar do meio ambiente é cuidar do nosso futuro. A natureza não precisa de nós. Nós precisamos dela. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Preserve hoje para existir amanhã. O planeta é nossa casa. Vamos cuidar com amor. Quando você protege a natureza. E agora vou passar a palavra, e para finalizar nosso programa de hoje, chamo a diretora Simone para um bate-papo com a professora Désia. Olá, bom dia a todos. Bom dia ao Anderson, ao Briola, que disponibilizou, né, esse horário para a gente. A nossa querida Désia, que veio hoje prestigiar, né, esse segundo programa em parceria com a Itaipu. E também a Isabelle, que veio, se dispôs a vir participar junto com a gente, professor Luiz e Vinícius, que fizeram parte do programa de hoje. Para encerrar, então, nós vamos fazer um bate-papo com a Désia e vou passar para ela, né, para ela falar mais um pouquinho com vocês, que tá todo mundo com saudade dela, né, gente? Nós lá na escola, a cada 10 palavras, continua sendo 2. Olha, a Désia faz assim, a Désia faria assim. E hoje a gente tem a honra de estar aqui junto com ela e a gente fica muito feliz com isso. Vou passar a palavra para ela e depois eu volto para falar mais algumas coisinhas bem importantes desse nosso programa de hoje. Continuando, então, aqui agora junto com a Simone e a Isabelle, eu até falei com a Simone agora há pouco, que quando o Vinícius estava falando sobre a matemática, sabe, Anderson, eu também sou formada em matemática, né? Eu sou formada em matemática, minha primeira formação foi matemática, né? E eu amo muito matemática, sempre gostei muito de lecionar matemática. E quando ele estava falando sobre a relação, que o aluno precisa entender dessa relação, porque senão ele nunca vai gostar de matemática, eu lembrei de uma vez na sala de aula, né? Que eu trabalhei bastante em sala de aula, com ensino médio, com o fundamental. E falando da importância da matemática, até era uma aula do período noturno, numa determinada escola, eu me lembro que um aluno falou, eu falei assim, olha, tudo envolve matemática, não tem nada que a matemática não está envolvida. Aí uma aluna falou para mim assim, eu não acredito nisso. Ela falou, eu não acredito, tem coisa que a matemática não está envolvida. Eu falei assim, então me dá um exemplo.
Aí ela falou assim, cabelo. O que a matemática tem a ver com cabelo? Aí eu peguei, olhei para ela, falei assim, você não compra shampoo para o seu cabelo, você corta o cabelo, você não paga para cortar, você não faz um tratamento do cabelo, os fios de cabelo, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, tudo isso não é matemática. Isso é, se o professor hoje, que é de matemática, né, se ele conseguir tá levando essa conscientização para o aluno de que a matemática está além daquilo que é mostrado, que ela é muito importante, eu acho que eles gostariam um pouco mais de matemática, porque é um tabu a matemática para a maioria dos alunos, né? Então, eu quando ele estava falando isso, eu pensei, voltei lá muitos anos atrás que aconteceu isso comigo, e várias situações assim, outras que também aconteceram, que são assim muito importantes, mas eu gostaria de ter citado essa passagem que aconteceu comigo. Obrigada, Désia. Eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre a rotina da escola. E assim, tudo que envolve a escola, gente, sempre buscamos o quê? Educar, transmitir conhecimento. E essa parceria que nós estamos tendo com a Itaipu agora, né, através da Rádio Escola, ela é voltada para o meio ambiente. Então eu deixei aqui hoje algumas ações que nós fazemos no nosso dia a dia em relação ao meio ambiente na escola. Primeiramente, a gente sempre está trabalhando a questão da conscientização. A conscientização do uso consciente, né, o uso racional dos recursos naturais, que é o uso da água, quando ele vai tomar água, quando ele vai ao banheiro, como que ele... o desperdício desses recursos e como que ele pode fazer para melhorar isso no dia a dia. Esse é um projeto constante na nossa escola e que vale a pena ser ressaltado aqui. Outra coisa que nós fazemos também, juntamente às vezes com o professor de geografia ou com o professor de cidadania e civismo, é o trabalho relacionado à reciclagem. Como que a cidade recicla? Como que é feito o trabalho de reciclagem no nosso município? Inclusive, nós publicamos o ano passado um jornalzinho falando de quantos % da população tem o hábito de reciclar, e tudo isso foi feito pelos nossos alunos, uma pesquisa em campo, né, em loco, onde eles foram visitar as casas, fizemos um trabalho muito interessante. E esse ano vai acontecer novamente, porque o ano passado já teve, em parceria com a Prefeitura Municipal, o nosso trabalho com o Junho Verde, que é um mês de conscientização sobre o meio ambiente. E o meio ambiente, gente, não se resume só à reciclagem ou ao uso da água. Ele está em tudo que nós fazemos juntamente com a matemática, por isso que hoje a gente trouxe falando da matemática, porque nós temos que saber a importância que ele tem no nosso dia a dia e como que isso é relevante para o aluno falar que ele é um aluno consciente, um aluno que sabe, um aluno que tem conhecimento sobre esse assunto. Estou aqui hoje também para falar sobre a experiência que eu tive há quase um mês, né, atrás, que é o Ganhando o Mundo Diretor. Eu fui selecionada entre os diretores do estado do Paraná para participar. A Désia estava na época junto comigo, foi uma alegria muito grande para a nossa escola, porque foi uma seleção feita entre 2.480 diretores do Paraná e foram selecionados 200 diretores e eu estava entre esses selecionados. Por resultado da escola, pelo trabalho que nós, enquanto equipe, a Désia estava junto comigo, então eu falo que é mérito dela também, e eu fui selecionada. E no finalzinho do mês de março, eu fui para o Chile ficar 15 dias em imersão. O que é isso? Estudando sobre liderança pedagógica e sobre como que é as escolas lá do Chile. O Chile, gente, para vocês terem conhecimento, é o país da América Latina que tem o melhor resultado em matemática da América Latina, ou seja, entre todos os países ele é o melhor. Por isso que nós fomos para lá, para poder ver o que acontece nesse país que dá tanta diferença nos resultados de matemática que nós ainda não conseguimos aqui. E eu visitei as escolas e o que nós descobrimos? Nós, né, porque tinha mais diretores lá, o que a gente descobriu? Que o investimento é em pessoas,
em professores, sentadinho do lado do aluno, explicando as atividades. Eu tenho fotos, registrei, né? Entramos em sala de aula, visitamos escolas, e qual que é a diferença de lá? Ele é investido em pessoas. Na sala de aula, 2 professores e mais um estagiário. Désia, você ia adorar. Eles sentam do lado do aluno, explica aquilo que o aluno não entende, e assim, o investimento é no pessoal, é naquele que educa, naquele que está ali do lado todo dia do aluno. E isso foi uma experiência incrível. Fora os outros conhecimentos, como que é a equipe? A equipe lá tem 8, 10 pessoas na equipe. Nós lá, eu falei assim, a Désia, o tempo todo, né? A Désia ia amar isso. Por quê? Porque lá o ano sempre é eu e a Désia, agora eu, o Luiz e a Laís, e sempre assim, fazendo milagres ali por trás, né? Das câmeras, onde o aluno às vezes não vê. A gente faz busca ativa, a gente conversa com o aluno, e a gente tem uma piadinha entre nós que era assim: a Désia, a gente trocava o uniforme de enfermeira porque o aluno tinha dor, né, Désia? Quer falar essa parte? Investigadora, quando acontecia alguma coisa. Fala para nós, Désia, um pouquinho sobre isso. Então, Simone, eu tenho muita saudade da escola em todos os aspectos, né? Mas eu tenho muito orgulho, sabe, Anderson, de fazer um trabalho que eu fazia junto aos alunos, um trabalho investigativo, porque eu sempre gostei... Posso falar uma palavrinha? A gente chamava ela de Sherlock Holmes, viu, gente? Porque acontecia alguma coisa e às vezes o aluno falava assim, a escola não vai conseguir descobrir isso aí que aconteceu, pois eu ia investigando, e eu chegava e eu descobria o que tinha acontecido, né? E então eu tenho bastante orgulho de todo o trabalho que eu fiz na escola, sempre fiz tudo com muito amor também, né? Eu não fui professora há 46 anos apenas para ganhar dinheiro, eu fui por amor também. É claro que o dinheiro ele faz parte, ele é importante, a gente precisa dele, mas eu nunca fiquei contando os minutos que eu passava na escola. Às vezes eu ficava ali na escola até 10 horas da noite, sozinha lá na escola, fazendo o que eu achava que devia fazer para adiantar para o dia seguinte, né? Então isso é dedicação, é amor, e eu não arrependo nem um pouquinho de tudo que eu fiz. É claro que a gente tem muitos erros, tem mais acerto, graças a Deus, do que erros, mas eu fico orgulhosa dos acertos e eu tenho muita saudade ainda. Eu sempre falo com a Simone que é já quase um ano que eu saí da escola. Há poucos dias que eu estou parando de ter pesadelo, de estar sonhando com a escola. Parece que eu quero estar lá dentro da escola, fazer parte. Até eu conversando com a Simone agora, eu não estava sabendo desse projeto da rádio, né? E ela está me convidando para todo mês estar aqui. Isso para mim vai ser muito importante, porque a gente precisa disso, né? Conforme eu disse na minha primeira fala, hoje eu saí da escola, mas a escola acho que não vai sair de mim só quando eu morrer. Enquanto tiver vida, né? Eu vou respirar escola, porque eu amo o aluno, eu amo os pais, a família, né? E prezo muito pela boa convivência. Então, gente, para finalizar, eu vou fazer um resuminho. Por que desses temas hoje? Nós falamos da matemática, do meio ambiente, da família na escola, porque tudo isso faz parte da formação integral dos nossos estudantes. Ele passa pelo nosso colégio e ele tem uma formação de um todo. Ele é acolhido com carinho. Temos lá, né, a escutativa, que até o ano passado era a Désia que fazia com uma maestria muito grande. Temos os projetos, né, voltados para o meio ambiente. Temos o programa Ganhando o Mundo, que eu falei um pouquinho e rapidamente para vocês. Quero deixar aqui registrado que nós temos 3 alunos do colégio que estão no programa Ganhando o Mundo esse ano. 2 já estão viajando e voltam agora em junho, que é o G de Dias, que está no Canadá. Se vocês quiserem ver um pouquinho da trajetória dele lá, das experiências dele, eu publico sempre no Instagram da escola. A Mirella, que está na Nova Zelândia, aproveitando muito, muito, muito e assim, aprendendo muito. Eu quero deixar uma frase que me marcou muito, que ela falou alguns dias depois que ela chegou.
falei assim, olha, me manda áudio que eu quero ouvir a voz de vocês. Não vem com escrita não, porque eu preciso ouvir que vocês estão bem. Ela falou assim para mim, Simone, conversei com a diretora em inglês. E o meu inglês era 3 e hoje o meu inglês está 6. E ela disse que eu vou chegar em 9 rapidinho. E eu estou muito feliz aqui. Então, gente, estudem, vale a pena, sonhem, porque a gente estuda para realizar sonhos. E o sonho desses 2 meninos agora, né, que é o G de Dias e a Mirella, estão se realizando através da educação. O meu, também de conhecer um país diferente, também se realizou através da educação. E nós temos o Pietro, que vai agora em setembro para o Canadá também, e vai ficar 6 meses estudando. E isso, ninguém tira da gente. A experiência que nós temos, as aprendizagens que nós adquirimos, ninguém tira da gente. Nós temos a Isabelle Pietra, que é a nossa, a gente chama ela de mascotinha da turma. Por quê? Porque ela tá com a gente, porque pro que precisa, ela tá pronta. Vamos fazer um projeto do meio ambiente? Eu vou. Vamos na rádio? Eu vou. Preciso de um aluno monitor? Eu. Vai faltar um aluno monitor hoje? Quem que vem? Eu. Não é isso, Isabelle? E a gente tem um orgulho danado. E quando a gente vê que vai dar certo, a gente abraça e traz para nós. Por quê? Porque a gente sabe que vai ter um futuro brilhante pela frente. E aqueles, gente, que às vezes não tem tanta vontade assim, gostam de faltar na escola, para encerrar eu faço meu pedido. Pais, família, mandem seus alunos, seus filhos para a escola. É lá que se adquire o conhecimento, é lá que vai transformar a vida deles para ter um futuro melhor. Então, quem falta, gente, faz falta. Quantas vezes eu e a Désia já viemos aqui falar sobre a frequência escolar? Eu não posso encerrar esse programa sem falar que o aluno fora da escola não tem projeto de meio ambiente, não tem ganhando o mundo, não tem conhecimento, não tem experiência e não tem sonho. Porque como que vai sonhar com um futuro melhor se não passar pela educação, se não passar pelos bancos escolares? Então, eu agradeço o espaço de hoje, falando que o mês que vem nós teremos o professor Tiago, que vai falar sobre a nossa horta hidropônica que tem na escola vertical, que é maravilhosa, que ele planejou o ano passado, que tem dado bons resultados. Ele vai vir falar com vocês na parte do meio ambiente e nós já estamos preparando bastante coisa legal. Mas a frequência escolar e o tanto que nós gostamos da educação sempre vai ser pauta do nosso programa. Certo? Muito obrigada e bom dia a todos. Finalizar. Então agora... Já esqueci. Finalizar. Deixa eu voltar aqui só para mandar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração e agradecer ao Anderson, ao Briola e à diretora e a Pietra que está aqui, os professores também que vieram, e dizer para vocês que eu gostei muito de estar aqui hoje, recebi o convite e falei assim, eu vou deixar bastante coisa para trás, mas eu vou, porque eu amo rádio, né? Então eu quero fazer parte, sim, Simone. Então, mês que vem eu estarei aqui, se Deus quiser, e um abraço para todos os ouvintes, que Deus abençoe cada um. Só um pouquinho, Isabelle, enquanto você regula o microfone, nós podemos pensar numa vinheta, momento da Désia, ou bate-papo com a Désia. Eu acho que vai ficar legal e eu já tô com umas ideias aí, Désia. E agora, para finalizar, né, a gente quer deixar aqui nosso agradecimento à diretora Simone, né, a professora Désia, falar que você é muito importante pra gente também, você vai ser guardado no coração, e o professor Luiz e o professor Vinícius. Queremos deixar nosso agradecimento e fazer de novo o convite para nossa amostra amanhã, gente. É muito importante participar na educação do colégio. E quero que vocês acompanhem nosso próximo programa também, que já vai estar marcado, e temos mais um convidado especial para falar de um assunto aí super bacana. Muito obrigada, um bom dia a todos os ouvintes.